Olá, meu nome é Renata, atualmente eu sou doutoranda e desenvolvo a pesquisa Patrícios em Rede, a interferência dos imigrantes sírio-libaneses no processo de urbanização paulistana 1887 a 1928, no Departamento de História da Unicamp, com bolsa FAPESP sob orientação da professora Maria Estela Bresciani. E hoje vou apresentar para vocês um recorte dessa pesquisa intitulado Tramas da Imigração, a atuação da família Jafé frente à fiação, tecelagem e estamparia do Ipiranga. Nesse slide, vocês podem ver a capa de uma publicação oriunda do órgão de propaganda nacional, em seu volume de 1908. Ele apresenta uma abertura de seu diretor Juvenal Antunes, que assinalou a obra como uma celebração ao novo momento que se instaurou na história do país. Uma era de trabalho inteligente e febril, que permitiu com que fossem erigidas cidades dignas de admiração para os estrangeiros que as visitavam. Ademais, os símbolos desse progresso poderiam ser visualmente usufruídos na observação, segundo as palavras do autor, de que alargaram-se ruas, edificaram-se palácios, sanearam-se as habitações, possuímos um exército e temos os couraçados mais poderosos do mundo inteiro. Portanto, é evidente a exaltação de um crescimento nacional que tem seus desdobramentos nas páginas do álbum. Ao reproduzirem a imagem do pavilhão de São Paulo, seguida de uma explanação sobre o que veremos ali exposto, depreendemos uma linha narrativa que objetiva dignificar o êxito brilhante alcançado pelo Estado de São Paulo no grandioso certamen da Praia Vermelha. É o mais vivo e eloquente atestado da justa nomeada de que goza como o mais comercial, industrial e intelectualmente desenvolvido da Federação. Inúmeros eventos relacionados à construção de uma identidade paulista são rememorados, como o passado colonial, as bandeiras, a proclamação da independência, os quais, segundo o autor, explicariam o porquê de o Estado estar na vanguarda do progresso nacional, como a uma distância de 20 anos de civilização e adiantamento sobre quase todos os demais estados brasileiros. O manifesto destaca que dentro desse processo singular de formação, o elemento estrangeiro desempenhou um papel contundente, em especial a colônia italiana, evidenciando que formava 1/5 da população do estado, algo que indicava a capacidade assimiladora do país. Todavia, ao cotejarmos esse discurso que procura inscrever São Paulo como a principal unidade federativa em termos de industrialização, com os dados coletados pelo Centro Industrial do Brasil, que organizou o recenseamento industrial de 1907, é possível identificar que os elementos factuais apontam outro cenário. Inserida nesse processo de alteração no cenário econômico brasileiro, ocorreu a fundação da empresa composta pelos irmãos Nami Jafé, Basílio Jafé, Benjamin Jafé e João Jafé, imigrantes que vieram de Chuer, no Líbano. Em setembro de 1897, os irmãos registraram e arquivaram na Junta Comercial de São Paulo o contrato de abertura de um estabelecimento para o comércio de fazendas e armarinhos, cujo capital social era de 280 contos de réis. Na mesma edição do Diário Oficial, consta a inscrição de um outro comércio de fazendas, cujo capital era de 10 contos de réis. O contraste entre os dois valores nos permite antever que desde a fundação da sua empresa, as suas proporções eram notáveis. O comércio funcionou inicialmente na Rua 25 de Março e posteriormente foi transferido para a Rua Florencio de Abreu, local que depois serviu como escritório central da fábrica no bairro do Ipiranga. Os tecidos vendidos na loja eram importados atacado do Rio de Janeiro e posteriormente da Europa até começarem a ser produzidos pela própria Fiação, a primeira indústria de alto porte na região do Ipiranga. O papel dos importadores no processo de industrialização de São Paulo foi analisado por Warren Dean, que ressalta que estes se tornaram potenciais industriais. Os primeiros anos de atuação da Nami Jafé Irmãos, enquanto uma firma importadora, podem ser compreendidos a partir dos registros das marcas utilizadas nos produtos que comercializavam. Já em fins de 1901, a empresa solicitou o registro da marca L para os algodões. Em março de 1905, foram registradas as marcas Beirute e Flor do Brasil, ambas para serem utilizadas em Mourim. Um momento emblemático na trajetória da empresa foi o ano de 1912, quando foi construída a Sociedade Anônima, cujo objetivo era a exploração da indústria de fiação e tecelagem. Em seu estatuto foi estabelecido que a sociedade perduraria por 30 anos, com capital de 4.000 contos.
O contrato lista como bens o seu parque industrial, composto por suas edificações, terrenos, máquinas, pertences e acessórios. Desde o ano de 1907, os trechos das ruas Constituinte e Lino Coutinho foram desativados para conformar a área de seu parque industrial. Na 10ª sessão ordinária, realizada em março de 1907, ocorreu a leitura do requerimento, solicitando a união em um único quarteirão de alguns de seus lotes para a conformação de sua fábrica de tecidos. No ano de 1919, foi pedido o fechamento do trecho da Rua Ituanos, oferecendo como contrapartida um lote na Rua Sorocabanos, situação que demonstra que os imigrantes desfrutavam de uma boa relação com a municipalidade. O pedido foi autorizado em troca da construção de uma quadra e uma praça de jogos infantis para uso comum na região. No presente slide, conseguimos visualizar o local de instalação da fábrica e a relação dela com os palacetes construídos para a moradia dos industriais ao seu redor. Em sua atividade empresarial, a família Jafé teceu redes de negócios que extrapolaram as fronteiras nacionais, tanto na importação de maquinários quanto de insumos e na distribuição dos produtos por eles fabricados. Parte dessas transações estão documentadas em notícias que nos possibilitam compreender as relações que foram travadas em decorrência das atividades de sua indústria. De 1907 ao início de 1908, é possível traçar a entrada de cerca de 900 maquinários advindos da Inglaterra para compor o Parque Industrial dos Jafé. Estima-se que em 1913 o capital da empresa era de 4 milhões de réis e que possuía 785 operários e 444 teares. Apenas 6 anos depois, em 1919, o capital havia aumentado para 6 milhões de réis, com 1.200 operários e 800 teares. Os imigrantes também se beneficiavam de uma rede de informantes que lhes atualizavam a respeito dos dados relativos ao seu ramo industrial. Em matéria de 22 de março de 1917, o Correio Paulistano reproduziu o quadro estatístico recebido pela firma de seus parceiros de Manchester, a respeito da quantidade e valores de todos os tecidos de algodão exportados para o Brasil desde o início de 1914 até 1916. Tal fato demonstra o esforço dos empresários em publicizar informações a respeito do setor que ocupavam. Outro fato relevante foi que a interrupção do comércio durante a Primeira Guerra facilitou também a exportação de tecidos de algodão para os mercados da Argentina e da África, o que possivelmente possibilitou a manutenção dessas trocas posteriormente. A Fiação Ipiranga demonstrou interesse em se inserir neste mercado ao se inscrever na Feira de Amostras, que seria realizada em Buenos Aires em 1928. Tais eventos eram oportunidades de estabelecer redes e parcerias comerciais. As notícias sobre as viagens realizadas por esses imigrantes também demonstram que estavam construindo redes e circulando em diversas localidades. Em 1929, Benjamin Jafé retornou com sua família ao Brasil após uma estadia na Europa. Em 1924, o filho de Nami Jafé e diretor secretário da Fiação voltou dos Estados Unidos. Para os irmãos Jafé, os deslocamentos em função de melhores condições econômicas faziam parte de sua experiência desde o momento em que tomaram a decisão de migrar para o Brasil, se tornando um dos primeiros membros da colônia sírio-libanesa a se estabelecer neste país. Podemos constatar que a própria biografia desses indivíduos foi construída em torno da dissolução das fronteiras nacionais. Esse mesmo grau de intercâmbio de diversas partes do mundo pode ser visto na composição da força de trabalho da indústria por meio das fichas de funcionários. A crescente tensão entre trabalho e capital fez com que o Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem de Algodão criassem uma identificação de cada indivíduo. Um arquivo que continha informações minuciosas sobre sua vida privada, junto de uma fotografia enumerada por um número de chapa. Os funcionários, quando fossem se candidatar a uma vaga nessas indústrias, deveriam levar sua ficha confeccionada pelo centro. Um conjunto de mais de 5.000 fichas de funcionários pertencentes à Fiação estão preservadas no CEDIC da PUC São Paulo e compreendem dos anos de 1920 a 1940. Nelas encontram-se identificadas a filiação dos indivíduos, idade, nacionalidade, setor para o qual foram contratados, ordenado, data de contratação e, em alguns casos, demissão. O endereço de residência dos funcionários também está registrado, informação que nos permite compreender de quais os locais da cidade provinham ou se residiam nas vilas construídas pelos Jafé. As fichas nos demonstram como era feita a organização produtiva com suas diferentes seções e ocupações.
Analisar as redes comerciais e sociais estabelecidas por esses imigrantes ao longo de sua vida significa compreender suas estratégias de inserção na sociedade paulistana e o quanto, para esses industriais, era necessário circular entre inúmeras localidades para estabelecer contato com processos tecnológicos, melhores condições de compra de matéria-prima e abertura de novos mercados. Ao estabelecerem essas conexões, lhes era possível desfrutar de muitos benefícios, que poderiam representar, por exemplo, mudanças na tributação ou inserção em círculos privilegiados. Escolher a perspectiva transnacional para compreender a trajetória desses imigrantes é ratificar uma narrativa sobre a imigração que também abarca a microescala, pois nela se torna possível o entendimento de uma série de processos que erroneamente parecem homogêneos. Apenas assim conseguimos conceber as múltiplas identidades mobilizadas por esses indivíduos para a construção de seu capital econômico, simbólico e social. Muito obrigada pela atenção. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só escrever um e-mail.